Paris para fazer a festa. Até amanhã, assim, eu não estou pra ninguém, só pra ver Paris. Ela dança. Fragmento seguinte, ato 2, cena 2. E então? O senhor disse para sua secretária. A brasileirinha pode entrar. Sim, foi. O diminutivo em francês é afetuoso. Mas brasileirinha me lembrou turquinha da infância. Quando os meus ancestrais migraram para escapar dos turcos. Já aparece para Siriema, falando português com sotaque árabe. Ismael, anda à esquerda na Rua Cristal. Imigrei por isso, longe, bem longe do turco. Nunca mais ouvi polícia dizer Ismael. Não, eu não tinha como ficar no Líbano. Lá era um estrangeiro. Podia até ser convocado pelo exército inimigo. Fazer guerra dos outros, hein? Saudade? Tenho, e daí? Melhor ficar vivo no país dos outros e ter saudade do que correr risco de morrer no país natal. Já desaparece. O que mais? Diga. O avô contava que no Líbano os cristãos só podiam andar à esquerda na rua. Quem andasse à direita ia preso. Meu avô saiu de lá por isso, de um país para o outro. Já eu não sei exatamente por que eu estou na França. Por que é que eu saí do Brasil? Não sabe? Verdade é que minha mãe adorava a França. Vivia dizendo: A língua francesa? Música para os meus ouvidos. Se eu pudesse, eu viveria em Paris. minha avó gostava tanto que na casa dela tudo era da França. Os móveis, as cortinas, os bibelôs, a louça, a prataria. Havia inclusive uma sala francesa. Colecionava espelhos, adorava o Luís XIV, o ídolo delas. Delas? Quem? Da minha avó, da minha mãe. Falei que as duas adoravam Paris. E eu? O que eu tenho a ver com isso? Eu não conheço ninguém nessa cidade. Uma estranha até entre as estátuas. Por que é que estou a 10 mil quilômetros de casa? Verdade que você deixou o país, a casa, os familiares. Foi uma grande largada. De um para outro continente. Como se fosse descobrir a América. Doutor se levanta bruscamente. Siriema também se levanta. 200 francos. O quê? 200 francos pela sessão. O senhor cobra isso sempre? 200 francos é o que a sua sessão comigo vale. Siriema tira 200 francos da bolsa, pega, paga e sai. O doutor fica no consultório e se senta de novo na sua poltrona. Para a mãe, a França era sinônimo de civilização. Na casa da avó tudo era francês e ela não sabe por que está aqui. O desejo é o desejo do outro. Até que o sujeito possa dizer não. Mas o verdadeiro não é uma conquista difícil. Só a análise permite chegar a ele. O desejo de Siriema é o desejo da mãe e da avó, e talvez até da bisavó. Veio por elas, mas não é só isso. Precisava vir até dizer por que quis fazer análise comigo. Por que escolhi um analista cuja língua não é a dela? A celebridade não explica tudo. Tamanha largada de um para outro continente, do Brasil à França. Cena 3. Siriema está no consultório sentada numa das duas pequenas poltronas.
O doutor está em pé, na sua frente, olhando fixamente para o pingente que ela usa no pescoço. Diga. Não. Impossível. Por quê? Com o senhor aí me encarando, não consigo falar. E isso aí no seu pescoço é o quê? O olho de vidro? Isso. O olho. Seria um fetiche? Fetiche? Nunca me ocorreu que pudesse ser. Depois de ter me tomado por uma silvícola, ele aí agora me toma por uma fetichista. Deus meu, onde é que eu estou? E o que mais? Verdade que eu só saio de casa com o corpo fechado, como diz Maria. O quê? De corpo fechado. Significa protegida contra a inveja, contra o olho gordo, o olho mau. E Maria é quem? A empregada que me criou. Dela. Dela que eu mais sinto falta. O olho é um amuleto que Maria me deu com um patuá. E sem ele eu não vivo. Não vive? Vivo muito mal, digamos. Pois é, eu acredito na magia. Isso eu não imaginava. Não podia imaginar. Seriema se lembra de Maria, que lhe aparece dançando, como no candomblé, antes de falar em português. Quero o quê? Quero um homem só pra você. Costura os olhos de um sapo, costura. O homem fica cego de paixão. Não tem mulher, não tem nada, não tem filho que segure. Maria desaparece. Diga. Maria contava histórias de magia. Dizia que para seduzir um homem era só costurar os olhos de um sapo. No fundo, é normal que eu acredite em magia. Eu fui criada por Maria. O doutor se levanta, Siriema paga e sai. O doutor se senta novamente. Siriema não tinha consciência da crença na magia. Foi preciso atravessar o Atlântico, encontrar um analista francês. Nenhum brasileiro teria prestado atenção no fetiche. Normal, o amuleto lá é comum. Quem não estranha, escuta e não ouve, olha e não vê. Se Freud não tivesse estranhado o lapso, ele não teria descoberto o que significa dizer uma coisa quando a gente quer dizer outra. Não teria descoberto o inconsciente. Cena 4. Diga, Se eu pudesse, aqui você pode falar. Nada do que disser será censurado. nunca me ocorreu que o senhor fosse me censurar. Do contrário, eu viria. Então diga. Eu não tenho como dizer. Não tenho como dizer o que eu quero. O senhor acaso entenderia se eu falasse da Umbanda? Da pombagira? Interessante. O senhor não acha estranho? Claro. Interessante, estranho. E o que mais? Mas eu não sei porque eu estou fazendo essa análise em francês. Na sua língua, a palavra me falta. Que palavra, irmã? Saudade. Sem essa palavra, eu não existo. E se não fosse o senhor, eu não estaria na França. Não viveria com saudade. Bonjour. E o meu país me falta. Bom dia. Maria me falta. O sol. Bonsoir. E é a mesma coisa, porque não existe bonsoir na minha língua. Só boa noite. Boa noite. Quando eu digo uma palavra errada, a pessoa com quem eu falo primeiro me corrige. Só depois escuto o que eu quero dizer. Primeiro me lembra que eu sou uma estrangeira. E é impossível não errar. Em francês, mar é feminino, la mer. Em português é masculino. Banco em francês é feminino, la banque. E por mais que eu vá ao banco, eu sempre digo le banque. Eu erro. Mas o pior é que o samba aqui virou la samba. Tudo trocado. O ave, o palmeira, a fruta em francês são masculinos. Até o sexo da bola é diferente. O que é que estão fazendo aqui? Siriema vira abruptamente o rosto
e se precipita sobre o divã, onde começa a chorar. Seguindo o movimento dela, o doutor se levanta na sua poltrona, atrás do divã. Ora, não há por que se desesperar assim. Seriema para de chorar e o doutor diz enfaticamente o que se segue. Você não foi para o divã. Você tomou o divã. Daqui por diante ele é seu. Seriema se acalma e senta no divã. O doutor se levanta. Seriema para e sai. Face a face acabou. Seriema já não precisa mais ficar me olhando. Já pode ficar deitada e escutar assim. Foi uma conquista. A maioria das pessoas vive sem se escutar. Orelha de Eucatex. E morre sem não ter que se escutar. Só isso justificaria a existência da psicanálise, se ela ainda precisasse ser justificada. O face a face acabou. Ato 3, cena 1. Seriema entra afobada e deita no divã. O doutor fica em pé, atrás dela. O que aconteceu? Diga. Silêncio prolongado. Aconteceu que eu tive uma alucinação. Uma alucinação. E como foi isso? Como foi? Eu vi. Viu o quê? Vi ratos no meu quarto. Desci assustada e pedi à recepcionista que subisse. Por favor. E ela subiu. Daí não tinha rato nenhum. O quê? Não tinha rato nenhum e eu vi 2 enormes pretos. 2 ratos? 2 ratos. Que estranho. Diga. É a primeira sílaba do nome do meu pai e também do meu bisavô. E qual é o nome do seu pai e do seu bisavô? Raj. Meu pai foi para não ser executado que migrou na América. Foi para que os filhos pudessem cultuar seus santos, vivessem em paz e pudessem enterrar seus mortos. Raj migrou, mas não chegou. Morreu no navio e foi atirado no mar, o corpo envolto numa mortalha e os versículos da Bíblia. Adeus, adeus, lá no mar. No mesmo dia, lá no Líbano, 10 homens foram fuzilados sem julgamento. Raj sabia do Líbano e do fogo cruzado de balas. Já desaparece. O que mais? Raj morreu no navio. O bisavô morreu e foi atirado ao mar. Migrou, mas não conseguiu chegar. Chegou sim, Seriema. Do contrário, você não estaria falando nele. Até hoje eu nunca havia falado. Como nunca dizia o nome do pai quando era criança. O nome do seu pai qual é? Ricardo, Roberto, Raji. Eu nunca dizia. Ia correr o risco de ser chamada de Turquinha? O importante, minha cara, é que você agora esteja falando. É que você possa dizer a verdade. Não há como negar eternamente as origens. A vida depende do que a gente pode dizer. Sua vida mudou.